Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Caroline de inglês. Eu postei um vídeo orientando vocês quanto às atividades do PETS, né, que é o Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, porém tinha alguns erros, tá, no vídeo, então eu tive que repostar. Eu não queria deixar uma coisa errada para poder orientar o pessoal, então eu vou postar de novo, ok? Agora tudo certo, tá? Então olha só. No plano do nono ano, né, como todos os planos, tem 4 semanas e temos 2 aulas de inglês por semana. As atividades, elas são bem tranquilas, tá? Elas não têm, assim, muita complexidade, não. O grande problema das atividades de inglês é que, como você precisa saber o significado das palavras para fazer as atividades, é necessário que você tenha um conhecimento aí de vocabulário. Se você não tiver, você pode apelar para o Google Translator, que é o Google Tradutor, tá? Para poder ajudá-los mesmo na tradução das palavras, das frases, para entender realmente o que se está falando. Lembrando que, se aparecer um texto aqui, não precisamos de forma alguma traduzir o texto inteiro. Para começar, isso é ineficaz, tá? Não adianta ter que traduzir o texto todo, e muitas vezes você vai indo na pergunta relacionada ao texto, você encontra a resposta. Ou você vai no texto só na parte que a pergunta está pedindo. Então, você não precisa ler o texto todo, ok? Porque a gente tem muitas outras atividades para fazer, né? Então, não fica muito eficiente fazer isso, não, tá? Vamos começar pela semana 1. Na semana 1, tá falando aqui que nós iremos trabalhar um pouco com arte. Então, olha só. A atividade 1 está dizendo: observe o seguinte anúncio da Greenpeace, que é uma organização não governamental ambiental com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e com escritórios espalhados em mais de 55 países, e responda. Aqui na imagem, vemos uma coisa diferente, né? Tem a floresta ao redor e no meio temos aí vários caminhos. E o que parece essa figura que está no meio da floresta? O que está aparecendo para vocês, né? Quando a gente olha assim de longe, o que parece? Então vamos ver aqui. Letra A. Qual a palavra-chave do pequeno texto Is this the world? Desculpa. Is this the footprint we want to leave do anúncio da Greenpeace? Então vou traduzir. A frase está falando: esta é a pegada que nós queremos deixar? Ok? Então, no caso aqui, né? Isso aqui é uma pegada. Parece também uma impressão digital. Se você olhar assim para o seu dedão, você vai ver que parece muito, né? Aquelas linhas. Então, temos uma palavra nessa frase que vai resumir o significado dela. Ela vai resumir, entende? Se você entender essa palavra, você consegue entender o significado da frase e da própria figura. Que palavra é essa? Então, vocês vão escrever a palavra. Letra B. O pronome we se refere a quem? Então, esta é a pegada que nós queremos deixar. We significa nós. Quem é esse nós? Então, vocês vão explicar com suas palavras, né, em português, o que seria esse nós aí. We, nós, ok? C. O anúncio quer vender algum produto? E aí, sim ou não? O que vocês acham? D. Que ideia ou atitude o anúncio quer despertar no leitor? Ou seja, que tipo de atitude ele quer que quando a pessoa ver esta figura, esta foto, o que ele quer passar? Que atitude que ele quer que a pessoa tome, tá? E por fim, letra E, que mensagem você captou do anúncio, que está bem relacionada com a resposta que você der na letra D, ok? Qual é a moral da história? Qual é a mensagem, afinal de contas, juntando a frase que eu traduzi com a figura, ok? Então, ficou assim, né? Joinha aqui a semana 1.